Boa tarde, galerinha do quinto ano. E hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Muito bem, dia 17 de julho de 2020. Chegando aí o final de semana, não é verdade? E hoje, a nossa aula de língua portuguesa será a abertura do capítulo 3. É um novo capítulo. E o que é que esse capítulo vai abordar? Vamos ver? Vamos refletir sobre situações da vida em que é necessário fazer escolhas, que levam as pessoas a aprender a tomar decisões, bem como a agir em situações de conflitos. Vamos explorar a leitura e a produção de textos teatrais. Veja que no capítulo anterior, nós vimos sobre a resenha crítica. Agora nós vamos ver sobre textos teatrais. Entre outros aspectos linguísticos, vamos estudar também o uso das reticências e os pronomes demonstrativos, certo? Aqui tem algumas competências do capítulo. E você vê aqui na imagem, né, a abertura do capítulo, a aventura que é crescer. E aí você vê essa criança com dúvida, né? Tá lendo aí, tá com dúvida. Será que você, nesse momento, nessa fase que você encontra-se na pré-adolescência, você tem muitas dúvidas, curiosidades, perguntas que você não encontrou ainda, não compreendeu ainda qual seria a resposta? Pois é uma fase de muitas descobertas, a pré-adolescência. Na página seguinte, você tem aí um poema de Francisca Paris. Assim como tem cara, tem coroa, ao doce caldo e fredo. Tem também o outro lado, dois sentidos de um segredo. Pode responder se sim, talvez, é possível, igualmente. Mais ou menos, disse também, ou não, categoricamente. O que esse poema quer nos dizer hoje? Cara e a coroa, dois lados de uma moeda? O sim ou não? A vida nos oferece os dois lados. Toda situação tem seus dois lados. O bem e o mal, bom ou ruim. E você? Será que é difícil fazer essas escolhas na vida? Vamos ver aqui algumas perguntinhas. Discuta o poema com o professor e colegas. O que você entende sobre os versos ao doce, caldo e fredo? Tem também o outro lado. Essa expressão, gente, o doce, caldo e fredo, é uma expressão italiana que significa quente e frio. Lá na Itália, doce, caldo e fredo é uma torta de maçã quente que é servida com uma bola de sorvete fria em cima da torta. Quente e frio. A torta é quente, com uma bola de sorvete doce, fria, geladinha em cima da torta. Por isso, doce, caldo e fredo. Quente e frio. Será que na vida tem situações assim? Sim ou não? Quente e frio. Doce ou salgado? Doce e azedo? Pois passamos por muitas situações assim, né, gente? Dê um exemplo de uma situação que apresente um outro lado. Você poderia colocar agora no nosso grupo. Que situação você já passou que poderia compartilhar conosco em que você teve que escolher entre um lado e outro? Por que é importante saber dizer não? Você já sentiu dificuldade em dizer não a alguém? Fale sobre suas experiências. A vida nem sempre é sim, sim, né? As três nossos pais. Dizer não também é um ato de amor, gente. Nem sempre pode ser sempre sim, 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 meu filho, sim, isso, sim, aquilo. Nossa vida não é só feita de sim. Tem também os não, né? Saber dizer não é a forma de pensar o que é melhor para você, sabia? Isso mesmo. O que significa
responder algo categoricamente. O que significa dizer algo categoricamente, com categoria? Você poderia dizer pra gente aí no grupo? O que significa isso? Hã? Vamos pensar? Muito bem. Quero ouvir a resposta de vocês, tá? E aqui nós temos mais uma história, né? Nós vimos na aula passada a história do irmão do meio. E agora nós vamos dizer um texto, né? Sobre decisões que são muito difíceis. Principalmente, gente, quando tem algo importante na nossa vida, como uma amizade. É difícil, né? Um amigo de verdade é difícil de encontrar. Imagina escolher entre alguma situação que envolve nossos amigos. Vamos ver a história? E o título da história já vem com uma pergunta. Quem mexeu na minha mochila? Quem será? E aí começa com alguém falando. Quem mexeu na minha mochila? O caderno quase para fora. Fivela de um lado. Um jeito assim, de coisa jogada. Não deixava dúvidas. Alguém tinha mexido na mochila. Mas quem? Tanta gente na quadra. O barulho da decisão do campeonato da escola. Sua classe na decisão. Tudo tornava mais difícil encontrar quem teria feito aquilo. O bilhete. Onde está o bilhete? Logo Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Pensou que teria que contar a Duda, mas ele estava lá, jogando. Pensou em gritar. Duda, alguém mexeu na minha mochila e pegou o bilhete. Nem pensar. Como contar aos outros da quadra sobre a mochila, sobre o bilhete? Quem tinha pegado o seu bilhete? Olhar para todos os lados e não conseguia descobrir. Tinha que encontrar o jogo. Duda estava jogando o bilhete. É mesmo o bilhete. De repente, gol! Quem foi? Meu Deus. Foi o Cacau. O quê? O Cacau pegou meu bilhete? Que bilhete, Bia? O Cacau fez um gol para nossa classe. Eu, hein? Ah, tudo bem? Não. Pegaram meu bilhete da mochila. Que bilhete? Nada. Esquece. É isso aí. Vai, Cacau! Bia começou a andar em volta da quadra, mas nada descobrir quem teria mexido em sua mochila. Nem pensar em falar para a professora. Ela perguntaria sobre o que tinha na mochila. E é claro que Bia não queria contar à professora sobre o bilhete do Duda. Gol, 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 gol! Genial! Olha lá, Bia! 2-0! A gente vai ganhar o campeonato da escola! Bia, porém, não conseguia se concentrar no campeonato. Todo mundo iria saber o que Duda pensava sobre ela. Ah, se eu pego quem fez isso, falou em voz alta, sem se preocupar se seria ouvida. Pois com todo aquele barulho, quem poderia escutá-la? De repente, percebeu que o Pedro não tirava os olhos dela. E o pior, era aquele risinho. Ele parecia o único não prestar atenção no jogo, além dela. O olhar do menino parecia revelar o responsável pelo sumiço do bilhete. Chegou bem perto de Pedro e tratou logo de perguntar. Foi você? Eu? O quê? Você sabe, Pedro? Sei o quê? O que estava dentro da mochila? E devolvendo o bilhete, Pedro foi falando de cabeça baixa. Tá legal. Eu peguei o bilhete. Eu vi quando o Duda passou pela sua carteira e deixou o papelzinho para você. Fiquei curioso. É só isso. Queria saber o que ele escreveu. Afinal, você é minha amiga. Não, Pedro.
Eu pensei que você fosse meu amigo, mas acontece que um amigo não abre a mochila da gente, nem lê o bilhete da gente, sem a gente deixar. Sei não, Pedro. Eu não esperava isso de você. Puxa, Bia, foi uma brincadeira. Desculpa. Eu sei que foi mal. Desculpa. Péssimo, Pedro, péssimo. Você não é mais a minha melhor amiga? Sei não, Pedro. Sei não. Tenho que pensar. Chorando, Bia foi se afastando de Pedro enquanto ouvia aquele grito de guerra da torcida e toda a alegria de final de campeonato. Pedro ficou ali sentado, olhando sua amiga. Foi quando a professora chegou perto do garoto e perguntou: Que cara é essa, Pedro? Sua classe ganhou o campeonato da escola. Eu aqui não sei se vou perder uma amiga, professora. É um texto de Maria Cristina Pina. Veja que situação, né? Entre dois amigos. Difícil, não é? Será que a cena continua? Ou encerra por aqui? O que será que aconteceu? Vamos descobrir mais adiante. E aqui tem o texto entreli na página 60. Responda ao que se pede sobre o narrador do texto, foco narrativo, um trecho do texto, quais são os indícios que levaram Bia a perceber quem havia mexido na sua mochila, o que aconteceu de diferente, por que Bia ficou preocupada com o sumiço do bilhete, o que fez com que ela desconfiasse de Pedro. Página 61, você vai na alternativa correta. No 7º, você vai escrever, releu no parágrafo, foi que Pedro disse à professora. O que a frase de Pedro demonstra e justifique a sua resposta nessa atividade A. O que você escreveu, decepção, arrependimento ou indiferença. Essa parte aqui, e você o que acha, nós iremos fazer juntos na próxima aula de português, certo? Encontro com a língua, nós vimos na página 62, né, o ponto de reticência. Ponto de reticências, esse, gente, aqui são 3 pontinhos, né? 3 pontinhos aí, que são as reticências, certo? 3 pontinhos. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ver se eu consigo desenhar 3 pontinhos bonitinhos. Com o mouse não fica tão legal, né, gente? Mas são 3 pontinhos juntinhos, né? Nós vamos ver o que é que significa esses 3 pontinhos, que inclusive tem no nosso texto. Vamos lá. Quem mexeu na minha mochila, em seguida responda. De repente, aí você vê aqui um trecho, né, do texto, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai reler esses trechos, certo? Que nós vimos no texto. E que nome damos a esses sinais, né? Que está aqui circulado, esses 3 pontinhos circulados de azul. Qual é o nome que nós damos para ele? Aí tem aqui 2 pontos, final e reticências. Qual é o efeito que ele causa nessas frases? O que estava dentro da mochila? Tá legal. Esquece. Né? Que sentido dá? Agora tem outro texto que aparece reticências. Eu aqui não sei se vou perder uma amiga, professora. Número 3. Complete a frase. Página 63, é isso? Complete a frase. Arrependimento, dúvida ou timidez. E aqui está a professora Cecília, né? Explicando aí sobre a reticência, né? Quando é que nós podemos usar reticências? É muito comum na nossa sala de personagens, não é mesmo? É um recurso que pode ser utilizado por quem escreve para marcar suspensões, que são pausas, interrupções, provocada com sentimento de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade ou para trazer movimento ao texto e modificar a melodia daquilo que está sendo dito.
ajudando aí o leitor a entender essas oscilações, essas mudanças emocionais. Vamos ver situações. Marcar uma interrupção na frase, uma pausa, interrompeu. Essa tal pessoa que mexeu na minha mochila. Preciso falar com alguém. Marcar interrupções provocadas por sentimento. Desculpe, eu não quis fazer mal a você. Indicar uma ideia, uma frase incompleta. Agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado. Pegaram algo meu. Realçar ou destacar uma expressão. Pedro, coitado, não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Então, destacou aí, né? Então, nessa situação, gente, após aqui a reticência, o texto é reiniciado com letra maiúscula, ou seja, inicia-se uma nova frase, certo? Essa é uma nova frase. Por que começa com a letra maiúscula? Porque é uma nova frase, certo? Então, essa forma mais usual de utilizar reticências, outras vezes você verá que após essa pontuação, a palavra seguinte não é indicada com letra maiúscula. Essa escolha vai depender do autor e da intenção dele ao utilizar. Então, horas vai surgir depois com letra aqui, ó, maiúscula. Tá? Com letra aqui maiúscula, vai depender aí do autor e da intenção dele, ok? E para encerrar, aqui na página 64, apenas na questão 4 você vai fazer, certo? Essa parte aqui de pronomes não será agora, só até aqui o quarto será a nossa atividade, certo? Você vai ler aqui, transcrever o trecho, uma frase com o uso da reticência para marcar a interrupção e outra para realçar e destacar uma palavra, ok? A nossa outra atividade de português é numa atividade aí no seu caderno, com o uso do kit, que são as últimas tarefinhas que tem aí, sobre pronomes interrogativos. Certo? Que no caso, essa daqui que tem no kit de vocês, certo? O que é uma revisão do que são pronomes interrogativos. O que são? Né? São pronomes que formam as frases interrogativas, que podem formar interrogativas diretas ou indiretas. Interrogativa direta, que dia é hoje, quem fez esse café, qual das duas você prefere, diretamente. Né? E aqui tem também frases indiretas. Por exemplo, queremos saber quem fez o café. Ele perguntou que dia é hoje. Veja, quando ela é indireta, o pronome interrogativo ele não vem no início, ele vem geralmente no meio. E a frase não termina com interrogação, ele termina com ponto final, quando ela é indireta. Pronomes interrogativos que variam e os que não variam. Por exemplo, que e quem não muda. Feminino, masculino, singular e plural não muda. Já qual e quanto, eles mudam. Por exemplo, quanto pode ser quanta, quantos, quantas, qual, quais. Né? Então, ele muda plural, singular, masculino, feminino. Então, ele muda. Então, são variáveis. E tem alguns invariáveis, que é o que horas são, o que ele quer fazer hoje, quem é sua amiga, como também é interrogativo, tá, gente? Como você está? Por que quer aprender português? Quando vai viajar? Onde está trabalhando? Cadê o papel que estava aqui? E os variáveis, os que mudam. Quantos anos você tem? Quantas cervejas você comprou? Quais são os seus hobbies? Então, quais, quanto, quanta, quantas. Então, eles mudam, tá, gente? E aqui tem uma atividade que você vai completar, certo? Com os pronomes interrogativos. Você vai consultar aqui essa listinha para você completar, ok? Você recorta e cola no seu caderno de português, certo?